O livro de Apocalipse. No primeiro vídeo, nós exploramos como João escreveu essa profecia apocalíptica como uma carta circular às 7 igrejas da Ásia Menor, para desafiar e confortar esses cristãos que estavam sofrendo pela apatia e perseguição do Império Romano. Nós também vimos o principal símbolo de João para Jesus, o Cordeiro que foi morto e conquistou seus inimigos morrendo por eles. Ele é quem abre o livro que contém os propósitos de Deus para trazer o seu reino à terra como é no céu. A abertura do livro trouxe julgamentos de aviso, como as pragas do Egito, e bem como o faraó, as nações não se arrependem. E aqui João apresenta o exército multiétnico do Cordeiro, e o livro aberto revela sua estranha missão, seguir o Cordeiro, testemunhando a justiça e misericórdia de Deus diante das nações bestiais, mesmo que isso os mate. E eles vão conquistar a besta abrindo mão das suas vidas, como o Cordeiro fez, e isso vai levar as nações ao arrependimento. No resto do livro, João vai preencher o retrato dessa besta e da sua guerra contra o povo de Deus, e vai tratar de como a história termina. Depois das 7 trombetas, João dá uma pausa nos padrões de 7 e relata uma série de visões que ele chama de sinais. A palavra significa literalmente símbolos, e esses capítulos estão cheios deles. Essas visões exploram a mensagem do livro que foi aberto com uma profundidade ainda maior. A primeira visão revela a batalha espiritual cósmica que está por trás do sofrimento das 7 igrejas que sofrem perseguição romana. É uma manifestação daquele conflito antigo que começou em Gênesis capítulo 3. A serpente, que representa a fonte de todo o mal, é descrita aqui como um dragão que ataca uma mulher e sua semente. Eles representam o Messias e seu povo. Então o Messias derrota o dragão através da sua morte e ressurreição e o lança à terra. Ali, o dragão inspira ódio e perseguição ao povo do Messias. Mas eles vão conquistar o dragão ao resistir à sua influência, mesmo que isso os mate. João está tentando mostrar às igrejas que nem Roma e nem qualquer outra nação ou homem é o inimigo real. Existem forças obscuras e espirituais trabalhando aqui, e os seguidores de Jesus vão anunciar a sua vitória, permanecendo fiéis e amando seus inimigos, como o Cordeiro que foi morto fez. A próxima visão de João reconta a história do mesmo conflito, mas dessa vez usando o simbolismo terreno das visões de animais de Daniel. João vê 2 bestas capacitadas pelo dragão. Uma delas representa o poder militar nacional, que conquista pela violência. A outra representa a máquina econômica de propaganda, que exalta esse poder como divino. E essas bestas exigem a submissão completa das nações, o que é simbolizado pela marca da besta e seu número, 666, na testa e na mão. Agora, essa é uma imagem infame, e você não vai descobrir o seu significado lendo manchetes de jornais. João está fazendo uma referência clara às escrituras hebraicas do Antigo Testamento aqui. Primeiro de tudo, essa marca é um anti-Shema. A escrita na testa e na mão é uma clara referência ao Shema, uma oração judaica antiga de fidelidade a Deus, que é encontrada no livro de Deuteronômio. Essa oração também era escrita na testa e na mão, como um símbolo para a devoção de todos os pensamentos e ações ao único e verdadeiro Deus. Mas agora, as nações rebeldes exigem sua própria fidelidade e elas forçam todos a decidirem quem vão seguir. Depois tem o número da besta, que tem fascinado leitores por milhares de anos. Mas isso não era um mistério para João. Ele falava hebraico e grego, e as letras hebraicas também eram números. Se você soletrar as palavras gregas César Nero e a palavra besta, em hebraico, cada uma delas totaliza 666. Mas João não estava dizendo que Nero era o único cumprimento dessa visão. Nero era apenas um exemplo recente do antigo padrão estabelecido por Daniel, de que as nações se tornam bestas quando exaltam seu próprio poder e segurança econômica como um falso deus e exigem total submissão. Então a Babilônia era a besta nos dias de Daniel, mas isso foi seguido pela Pérsia, depois pela Grécia e agora Roma nos dias de João, e assim continua para cada nação posterior que agir da mesma forma. Em oposição às nações bestiais e ao dragão está um outro rei, o Cordeiro que foi morto. Ele está com seu exército que deu a vida para segui-lo. E de Jerusalém, sua canção de vitória chega às nações, que João chama de Evangelho Eterno. E eles chamam todos a se arrependerem e adorarem a Deus, e para sair da Babilônia que vai cair, seus dias estão contados. E então João tem uma visão de julgamento final, simbolizada por 2 colheitas. Uma é uma boa colheita de grãos, quando o Rei Jesus vem reunir o seu povo fiel para si. E a outra é uma colheita de uvas, e ela representa a intoxicação da humanidade com o mal. Elas são levadas ao tanque e pisadas. E através de todas essas visões, João está estabelecendo uma dura escolha para as 7 igrejas. Eles vão resistir à isca da Babilônia e seguir ao Cordeiro?
ou eles vão seguir a besta e sofrer a sua derrota. Agora que a escolha está clara, João reestabelece um ciclo final de 7 julgamentos, simbolizados com 7 taças. Nós sabemos através do livro do Cordeiro e dessas visões que muitos entre as nações se arrependeram, mas quando as pragas do Êxodo são repetidas e derramadas das taças, existem muitas pessoas que não se arrependem, e elas resistem e amaldiçoam a Deus, bem como o faraó. E tudo leva até a 6ª taça, quando o dragão e a besta reúnem as nações para guerrear contra o povo de Deus em um lugar chamado de Armagedon. Isso se refere a uma planície no norte de Israel, onde muitas batalhas eram travadas contra as nações invasoras. E algumas pessoas pensavam que essa 6ª taça se refere realmente a uma única batalha futura. Outras pessoas acham que é uma metáfora para a justiça final de Deus sobre o mal. De qualquer maneira, João claramente está pegando imagens do livro de Ezequiel sobre a batalha de Deus contra Gog. Gog era o símbolo de Ezequiel para as nações rebeldes reunidas diante de Deus para enfrentar sua justiça. E é isso que aparece na 7ª taça, a 4ª e última descrição do dia do Senhor, quando o mal é derrotado entre as nações de uma vez por todas. João desmembrou completamente a mensagem do livro que foi aberto pelo Cordeiro. E agora ele volta e expande 3 temas-chave que ele introduziu mais cedo: a queda da Babilônia, a batalha final para derrotar o mal e a chegada da Nova Jerusalém. E cada uma dessas explora a vinda final do reino de Deus sob um ângulo diferente. Primeiro, a queda da Babilônia. Um anjo mostra a João uma mulher deslumbrante que se veste como uma rainha, mas está bêbada com o sangue dos mártires e dos inocentes. Ela está montando o dragão bestial das visões, um símbolo das nações rebeldes, e ela é chamada de Babilônia, a prostituta. Os símbolos detalhados dessa visão eram bem claros para os primeiros leitores de João. Ele está personificando o poder militar e econômico do Império Romano, mas ele também está indo além. Nesta visão, João misturou palavras e imagens de cada uma das personagens do Antigo Testamento, que tratam da queda da Babilônia, de Tiro e de Edom. João está mostrando como Roma é simplesmente a mais nova versão do arquétipo de humanidade em rebelião contra Deus, que é retratado no Antigo Testamento. Esses homens se unem e formam nações que exaltam sua própria segurança econômica e militar, como falsos deuses. Isso não é algo limitado ao passado ou ao futuro. É um retrato da condição humana através da história. E Babilônias vão surgir e cair, nos levando até o dia em que Jesus vai vir para substituir a Babilônia pelo seu reino. Mas como o reino de Jesus vai vir? Até esse ponto, o dia do Senhor tem sido descrito como um dia de fogo, tremor de terras ou ceifa, mas agora é descrito como uma batalha final que é contada em 2 partes e resulta na vingança dos mártires. João nos leva de volta à 6ª taça, onde as nações são reunidas para se opor a Deus. E de repente Jesus aparece, e ele é o grande herói. Ele é a palavra de Deus montada em um cavalo branco, e ele está pronto para conquistar a maldade do mundo. Mas preste atenção, ele está coberto com sangue antes mesmo de a batalha começar. E isso é porque o sangue é dele mesmo. A sua única arma é a espada em sua boca, e é uma imagem adaptada de Isaías. João está nos dizendo que o Armagedon não será uma batalha de sangue. Em vez disso, o mesmo Jesus que derramou seu próprio sangue por seus inimigos, agora vem proclamando justiça. Ele vai responsabilizar aqueles que se recusam a se arrepender das formas pelas quais participam da ruína do bom mundo de Deus. E o inferno de fogo destrutivo que eles desencadearam no mundo de Deus se tornará seu próprio destino. Depois disso, João tem uma visão dos seguidores de Jesus que foram assassinados pela Babilônia. Eles foram trazidos de volta à vida e reinam com o Messias por 1000 anos. E depois disso, o dragão que inspirou a rebelião da humanidade contra Deus reúne as nações do mundo para se rebelar contra o seu reino. Mas antes do trono da justiça de Deus, eles vão enfrentar as consequências da derrota eterna. E então as forças espirituais do mal e todos os que não querem participar do reino de Deus são destruídos. Eles recebem o que querem, a existência para si mesmos e por si mesmos. E então o dragão, a Babilônia e todos os que os acolheram são eternamente aprisionados para nunca mais serem capazes de corromper a boa criação de Deus. Agora, existem muitos debates sobre o relacionamento dos 1000 anos com essas 2 batalhas. Alguns acreditam que se trata de uma sequência cronológica real. Jesus vai retornar, depois vai reinar na Terra por 1000 anos, chamados de milênio, seguindo para a justiça final de Deus sobre a Terra. Outros acreditam que os 1000 anos são um símbolo de Jesus e da vitória presente dos mártires sobre o mal espiritual, e que as 2 batalhas descrevem um retorno futuro de Jesus sob 2 ângulos diferentes. Qualquer que seja o seu ponto de vista, a questão principal é clara. Quando Jesus voltar como rei, ele vai lidar com o mal para sempre e vai vingar aqueles que foram fiéis a ele.
O livro termina com uma visão final do casamento da terra com o céu. Um anjo mostra a João uma noiva deslumbrante que simboliza a nova criação que veio para unir Deus e o seu povo da aliança para sempre. Deus anuncia que veio viver com a humanidade e que está fazendo novas todas as coisas. A visão de João aqui é um caleidoscópio de todas as promessas do Antigo Testamento. Esse lugar é um novo céu e uma nova terra, a criação restaurada que foi curada da dor e da maldade da história humana. E é também um novo jardim do Éden, o paraíso de vida eterna com Deus. Mas não é simplesmente um retorno de volta ao jardim. É um passo à frente para uma nova Jerusalém, uma grande cidade onde as culturas humanas e toda a sua diversidade trabalham juntas, em paz e harmonia, diante de Deus. E na reviravolta mais surpreendente de todas, não há um templo construído na nova criação, porque a presença de Deus e do Cordeiro, que uma vez foi limitada ao templo, agora permeia cada centímetro quadrado deste novo mundo. E a nova humanidade está ali, cumprindo o chamado que foi designado a ela na primeira página da Bíblia: governar como a imagem de Deus e se colocar ao seu lado para tornar essa criação um novo e desconhecido território. E assim termina o Apocalipse de João, e a história épica de toda a Bíblia. João não escreveu esse livro para ser um código secreto que você tem que decifrar para descobrir quando será o retorno de Jesus. Em vez disso, é uma visão simbólica que traz esperança e desafia as 7 igrejas do primeiro século e cada geração de cristãos depois delas. Ela revela padrões históricos e a promessa de Deus de que cada reino humano eventualmente se torna Babilônia e deve ser resistido no poder do Cordeiro que foi morto. Mas há uma promessa de que Jesus, que amou e morreu por esse mundo, não vai deixar a Babilônia passar em branco. Ele vai voltar um dia para remover o mal do seu mundo bom e tornar nova todas as coisas. E essa promessa deve motivar a fidelidade em cada geração do povo de Deus até que o rei volte. E é isso que trata o livro de Apocalipse.